Queridos, louvado e bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Vamos abrir a palavra do Senhor nesta noite. Quero convidá-lo para abrir lá em Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 28 até ao 32. Abra a sua Bíblia. Se está alguém ao seu lado que não tem a palavra, compartilhe. Abra lá a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 28. Poderíamos até começar antes, mas para avançarmos, palavras do Senhor Jesus. Na verdade, o que antecede esse texto é uma pergunta que é feita ao Senhor Jesus com relação à vinda do reino, aos últimos dias, ao volta de Cristo Jesus. E o Senhor, então, a partir do verso 28, ele diz: como também, da mesma forma, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado, tendo os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Queridos, o Senhor Jesus, aproveitando uma pergunta dos religiosos da sua época a respeito do final dos tempos, o Senhor aproveitou essa pergunta para advertir os seus discípulos a se lembrarem do exemplo da mulher de Ló, registrado lá em Gênesis, capítulo 19, versículos de 1 até ao 26. Eu creio que o Senhor os advertiu para que se lembrassem da mulher de Ló, porque a mulher de Ló, ela cometeu alguns erros graves, trágicos, fatais, que a maioria das pessoas tem cometido ao longo da história e muitos continuam cometendo nos dias de hoje. Eu creio que o Senhor os advertiu para que se lembrassem da mulher de Ló, a fim de que tanto eles como nós possamos evitar os erros que ela cometeu. E é sobre esses erros e como evitá-los que eu gostaria de lhes falar nesta noite. O tema da mensagem é: lembrai-vos da mulher de Ló. É uma advertência séria do Senhor Jesus para os nossos dias. É uma advertência séria do Senhor para cada um de nós. E é sobre isso que eu quero lhes falar nessa noite. Quero convidar você agora a ir lá para o livro de Gênesis, capítulo 19, deixar a sua Bíblia aberta ali, para que possamos então ver o que é que aconteceu. Por que o Senhor traz essa advertência? E por que, queridos, essa advertência feita por Cristo, ela continua sendo tão pertinente nos dias de hoje? Eu gostaria que você prestasse atenção àquilo que a palavra de Deus nos revela nesta noite. Queridos, um primeiro erro da mulher de Ló, que é cometido por muitas pessoas, tem sido cometido ao longo da história, e há muitas pessoas cometendo esse mesmo erro nos dias de hoje. Por isso Jesus diz: lembre da mulher de Ló. Um primeiro erro seríssimo que essa mulher cometeu é que ela ignorou essa primeira verdade. São verdades da palavra de Deus. E aquela mulher de Ló, ela ignorou, ela fez ouvidos moucos, ela não deu atenção devida a essa verdade tremenda. O tempo da ira de Deus estava próximo. O tempo da ira de Deus próximo. E esta mulher, ela ignora esse fato. E meus queridos irmãos, essa verdade para nós. O tempo da ira de Deus está próximo. E nós precisamos estar atentos a essa verdade também. Irmãos, como podia ser percebido isso naquela época? Como pode ser percebido nos dias de hoje? Vejam, a situação moral irreversível que acontecia naquela época. Você está lá em Gênesis,
capítulo 19, e ali está a partir do verso 4, mas leia a partir do verso 1. Todos vocês têm a Bíblia aberta em Gênesis 19, amém? Amém. Então diz assim a Bíblia: à tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, levantou-se para os receber. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés. De madrugada vos levantareis e ireis o vosso caminho. Responderam eles: não, antes na praça passaremos a noite. Entretanto, Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram em sua casa. E ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães ázimos, e eles comeram. Mas, antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo da cidade, de todos os lados, e chamando a Ló, perguntaram-lhe: onde estão os homens que entraram esta noite na tua casa? Traze-os cá para fora, para que abusemos sexualmente deles. Interessante como a palavra de Deus é bem interessante, para que os conheçamos. Conheçamos. Essa palavra conhecer, ela tem uma conotação no hebraico e ela tem uma outra conotação no grego. O conhecer, de acordo com a mentalidade grega, é conhecimento teórico. Para o grego, conhecer é você conhecer teoricamente alguma coisa. Para o hebreu, conhecer era você se relacionar intimamente. Então, por isso é que a Bíblia, normalmente, as versões mais antigas, talvez pudesse dizer mais arcaicas, elas usam essa expressão conhecer para relacionamento sexual. Fulano conheceu fulano. Porque, na verdade, essa é uma das formas mais profundas de alguém conhecer outra pessoa. É ter esse envolvimento profundo. Então, o que aconteceu aqui, vejam vocês. Então, aqueles homens, moços e velhos, toda a cidade de Sodoma, veio para a porta da casa de Ló, e eles então disseram, chamando Ló: traze-os para fora, a fim de que abusemos deles sexualmente. Então Ló saiu à porta e, fechando-a atrás de si, disse: meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente. Eis aqui tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão. Eu vou-las trarei para fora e lhes fareis como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: esse indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e quer se arvorar em juiz? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, isto é, sobre Ló, e aproximavam-se para arrombar aquela porta. Queridos, este texto, ele nos dá a noção dessa situação moral irreversível que havia chegado à cidade, não apenas Sodoma, mas a cidade de Gomorra. Era percebida essa situação moral irreversível, queridos, na anarquia, na degradação moral. Não havia mais jeito para aquela cidade. Irmãos, isso era percebido claramente na bestialidade a que aquele povo havia chegado e no grau de depravação sexual a que eles haviam chegado. Essa circunstância, ela sinalizava claramente que a ira, o tempo da ira de Deus estava próximo. Só que a mulher de Ló também, toda a família, eles não perceberam, eles ignoraram essa realidade. Queridos, isso pode ser transportado para os dias de hoje. E eu quero dizer a você aqui, a você na internet, nós estamos vivendo dias em que o tempo da ira de Deus está próximo. Queridos, nós estamos vivendo uma situação moral irreversível. Esta situação moral em que o mundo mergulhou, ela é irreversível. Caminhamos para a anarquia, caminhamos para caos social, caminhamos para a degradação social. Pior do que isso, nós estamos caminhando não apenas para a imoralidade, mas para a bestialidade e para a depravação sexual. Irmãos, não tem mais
mais jeito. O mundo, ninguém conseguirá mais. E essa era a questão de Sodoma. E era isso que aquele povo precisava entender, aquele povo de Deus, que era Ló e sua família, e eles não perceberam. Queridos, Deus está agindo. O mundo está se encaminhando para esse tempo terrível em que a ira de Deus cairá sobre a face da terra. As coisas estão no dia a dia diante de nós. Irmãos, eu fico impressionado com uma página de jornal de hoje. A página de um jornal que está nas bancas. Eu fico impressionado, porque eu tenho um momento no meu dia em que eu leio clipping dos jornais para ficar razoavelmente bem informado. Eu fico impressionado com o que está acontecendo nos dias de hoje. Os irmãos devem estar acompanhando uma situação que está acontecendo agora lá na Rússia. E bem interessante como a imprensa vendida, como a imprensa mentirosa distorce completamente os fatos. Aquele conjunto de 3 moças entraram dentro de uma igreja e simplesmente elas conspurcaram um lugar sagrado para os ortodoxos cristãos ali, dentro de uma igreja. É como se alguém entrasse aqui no nosso templo e aqui tirasse a roupa, e aqui dançasse sexualmente, e aqui fizesse gestuais terríveis. Irmãos, como é que nós ficaríamos numa situação dessas? Mas esse mundo ocidental hipócrita, esse mundo ocidental sobre o qual a mão de Deus está pesando, e vai pesar cada vez mais, e vai pesar cada vez mais. Isso é uma hipocrisia que não tem tamanho. Começa-se a falar dos direitos humanos, dos direitos não sei das quantas. Ninguém tem direito de fazer esse tipo de coisa. Ninguém tem direito de fazer isso. Ora, meus irmãos, alguém abre essa porta, entra aqui e, sob pretexto de protestar contra a presidente Dilma, tira a roupa, fica nu, fica dançando, fica fazendo aqui uma porção de bobagem, e nós temos que dizer e aplaudir. Não, isso é modernidade, isso é a democracia. Meus irmãos, isso é diabologia. O inimigo está louco, as pessoas estão loucas. Nós precisamos abrir nossos olhos. Igreja, irmãos, abram seus olhos. Essa situação moral é irreversível, não tem mais jeito, a não ser quando a ira de Deus cair sobre as pessoas, porque elas estão desenfreadas. Nós estamos vivendo numa sociedade desenfreada, sem freio, como era a sociedade de Sodoma. Chegaram 2 homens. 2 homens chegaram em Sodoma, provavelmente uma boa aparência, recebidos por Ló, levados para a casa dele. A hospitalidade oriental ensinava que receber alguém, quem recebia alguém em casa, essa pessoa zelava. Ela era, na verdade, ela respondia pela vida do seu hóspede. E Ló os recebe. Eles tentam ficar na praça, mas Ló, que já conhecia a cidade em que morava, diz: pelo amor de Deus, não fica na praça não. Pelo amor de Deus, não fica na praça, não dá mais. Não dá mais. Irmãos, essa questão da violência desenfreada, essa questão, isso não é apenas uma questão de governo, não, gente. Não é apenas uma questão de polícia, não é apenas uma questão de segurança social, não. É uma questão de pecado, de desenfreamento moral. É uma questão de que o povo está se desencaminhando e a ira de Deus virá sobre a face da terra. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque ela não prestou atenção. Ela não prestou atenção. Irmãos, o que está acontecendo conosco é aquela história da rã que é colocada na água, a água é colocada no fogo e ela não vai percebendo, e a água vai esquentando ao pouco, vai esquentando aos pouquinhos, e ela morre queimada, sem perceber. É o que está acontecendo conosco, é o que está acontecendo com a igreja. Nós estamos sendo queimados aos poucos. Aí estão as novelas, aí estão os filmes, aí está toda a cultura maligna e satânica nos cozinhando. E é um beijo daqui, e é um beijo de lá, e é isso daqui, era aqui, é homem com homem lá, e a gente vai vendo, e a gente vai gostando, e vai ficando interessante, e vai ficando legal, e vamos sendo cozinhados nessa água, e quando dermos por nós, a ira de Deus terá caído. Irmãos, fiquem espertos, fiquem atentos, lembrai-vos da mulher de Ló. Mas, queridos, esse tempo da ira de Deus está próximo.
E isso era perceptível lá pela situação espiritual insustentável. Veja o que diz lá o verso 13. Veja o que diz o verso 13. Porque nós vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Irmãos, o nosso Deus é um Deus amoroso. O nosso Deus é um Deus compassivo. O nosso Deus é um Deus longânimo. O nosso Deus é um Deus que não tem prazer na morte do ímpio. Mas, queridos, para que Deus tenha descido e enviado aqueles anjos para destruir Sodoma e Gomorra, é porque aquela situação espiritual, ela era completamente insustentável. Irmãos, era percebido isso claramente. Aquele povo havia abandonado completamente os valores da palavra de Deus. Eles haviam abandonado, mas pior do que isso, olha, havia um completo desprezo e ódio pela pessoa de Deus. É o que está acontecendo nos nossos dias. As pessoas, irmãos, não apenas falam, as pessoas têm ódio. Nós estamos vivendo numa sociedade que odeia Deus, odeia as coisas de Deus, odeia as coisas de Deus. É essa sociedade em que nós vivemos. Irmãos, abram seus olhos e percebam a realidade do tempo que nós estamos vivendo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. Irmãos, a situação, ela era espiritualmente insustentável. Deus suportou a sua ira até mais não poder diante de uma situação insustentável. Abandono dos valores da palavra de Deus. Irmãos, quem hoje tem coragem de dizer que crê na Bíblia? Quem hoje tem coragem de levantar os valores da palavra de Deus? Quem hoje tem coragem de dizer que é um crente fiel no Senhor Jesus Cristo? Quem hoje tem coragem para dizer eu amo a minha mulher e eu sou feliz no casamento? Quem hoje tem coragem para dizer eu sou jovem, eu sou virgem e eu estou me guardando para o meu marido? Quem hoje tem coragem para dizer eu sou honesto, eu não colo, eu faço na prova aquilo que eu sei? Quem hoje é honesto para dizer não, eu não faço determinado tipo de negociata porque isso está errado e Deus não se aprova e Deus não quer isso na minha vida? Meus queridos e amados irmãos, os valores da palavra de Deus, eles estão sendo deixados de lado há muito tempo, há muito tempo. Irmãos, a gente olha esses países, especialmente dois países hoje me impressionam: Estados Unidos da América e Inglaterra, dois países que são berço do cristianismo. Irmãos, a Inglaterra, um berço do cristianismo. Ali surgiu o pai de missões modernas chamado Guilherme Carey. Ali surgiram as sociedades bíblicas que enviaram Bíblias para todo o mundo. Dali saíram missionários para evangelizar o mundo inteiro. E hoje aquela nação está mergulhada no demonismo e satanismo, a ponto de alguém que diz que é crente poder ser preso. As pessoas não podem mais falar. Eu já disse isso para vocês. Na verdade verdadeira, ser politicamente correto nos dias de hoje é ser contra Cristo, é ser contra as coisas de Deus. Você pode ser muçulmano, você pode ser o que você quiser, você pode ser espírita, você pode ser o que você quiser, você pode ser celta, você pode ter a religião que você quiser ter. Quanto mais esdrúxula, melhor. Você pode ter, mas você não pode falar de Jesus, você não pode falar de Bíblia, você não pode falar dos valores da palavra de Deus, porque isso é politicamente incorreto. Irmãos, isso é demonismo puro. Irmãos, abram seus olhos no tempo da ira de Deus. Abandono, desprezo e ódio da palavra de Deus. Hoje os livros que mais vendem são os livros que atacam a fé na pessoa bendita do Senhor nosso Deus. Livros de homens ateus que têm prazer em falar contra a palavra do Senhor, que têm prazer em demolir a fé, que têm prazer em debochar da fé. São os livros que estão aí sendo mais vendidos. Irmãos, é sinal. Entendam os sinais, entendam a época que vocês estão vivendo. Lembrem-se da mulher de Ló, lembre da mulher de Ló. Tudo isso estava acontecendo diante dos olhos deles, mas eles não estavam enxergando nada. É problema de polícia, falta de polícia, isso é problema de governo.
Isso é problema de governo, a gente precisa colocar lá um outro governador. Não, isso é problema de prefeito. Não, isso tem que ter a Guarda Nacional. Não, isso aqui é um problema, o prefeito de Sodoma é um corrupto, a gente tem que mudar a política de Sodoma. Não era não, queridos. Aliás, essa política, ela já é influenciada pelo inimigo, já é sinal, já é sintoma de como as coisas estão mal. Lembrem-se da mulher de Ló. Tudo isso estava diante deles uma situação moral irreversível, mas eles foram, veja que Ló sai da casa, e ele diz para aqueles homens, olha, não peguem esses homens não, eu vou dar as minhas filhas para vocês, gente, que pai é este? Ele já estava queimando lá na água, ele já estava que nem as rãs, ele já estava contaminado, como nós estamos contaminados. Namorado, dormir com a namorada em casa, deixa que seja lá em casa, tudo bem. Usa preservativo para não engravidar, mas tudo bem. Hoje nós estamos aceitando tudo, está tudo tão normal, tão natural. Os filmes, as novelas. Irmãos, qual é a conversa entre as pessoas? Eu estou por fora desse negócio, mas eu acho interessante, quer dizer, uma interessante esse negócio. Qual é a conversa? É a tal da Carminha, parece que tem uma tal Carminha, um tal de Carminho, não sei que negócio é esse, e o negócio, não, você viu que a Carminha, que o Carminho, que não sei o quê, e a gente está envolvido nisso, e está sendo, assim, a gente está queimando em fogo brando, e a gente vai queimando em fogo brando, e as coisas vão entrando, e a gente não percebe, como ela não percebeu, que o tempo da ira de Deus está próximo. Irmãos queridos, é tempo do povo de Deus abrir os seus olhos e entender que nós estamos vivendo uma situação moral irreversível, nós estamos vivendo uma situação espiritual insustentável. Irmãos, Cristo está às portas. E quando a igreja for arrebatada, a ira de Deus descerá sobre a face da terra. Mas, irmãos, há um segundo erro que a mulher de Ló cometeu. Por isso o Senhor Jesus disse, lembra da mulher de Ló. E eu espero que você saia daqui e você nunca mais esqueça da mulher de Ló. Que você anota aí no seu iPad, no seu Palm, no seu isso, no seu aquilo, escreve lá, eu preciso me lembrar da mulher de Ló. Lembra da mulher de Ló, porque há um segundo erro que a mulher de Ló cometeu. E o segundo erro foi esse: ignorar que o tempo da graça de Deus estava se esgotando. Ela não percebeu, ela não discerniu, e ela simplesmente ignorou que o tempo da graça de Deus estava se esgotando, o tempo da graça. Por isso, ela não creu na palavra de advertência dos mensageiros. Veja lá o versículo 15, o que diz o versículo 15, capítulo 19. Ao amanhecer, os anjos apertavam com Ló, dizendo, levanta-te, toma a tua mulher e as tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Levanta, sai, toma a tua mulher, sai para fora, para que não pereças. Mas eles ignoraram, não creram nessa palavra de advertência que os mensageiros trouxeram. Irmãos, não entenderam duas coisas seríssimas. Deus estava retirando a sua graça daquele povo e daquele lugar. Deus estava para derramar sua ira sobre aquele povo e aquele lugar. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo especial. Nós estamos vivendo um tempo de graça. Mas esse tempo está se esgotando. E você precisa entender isso. O tempo de entrar numa igreja, de ouvir a palavra de Deus, ser convidado para entregar a vida a Jesus, esse tempo está acabando, queridos. E eles não entenderam, eles não perceberam. A mulher de Ló ignorou o tempo da graça. É um tempo da graça. Uma pessoa que entra numa igreja, ouve a mensagem do Evangelho e se recusa a aceitar Jesus, ela não sabe o que ela está fazendo. Uma pessoa que rejeita um folheto, uma pessoa que rejeita um testemunho de alguém, ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não sabe que ela está ignorando o tempo da graça. Ela não sabe que esse folheto está sendo dado a
ela pela graça de Deus. Ela não entende que ela vai à igreja e que há ali um pregador pregando pela graça de Deus. Ela não entende que o colega lá do seu trabalho falou de Jesus, testemunhou de Jesus. Aquilo é graça, é tempo de graça. A mulher de Ló não entendeu isso. Ela não percebeu que Deus estava retirando a sua graça. Irmãos, um dia Deus vai retirar a sua graça. Querido, um dia Deus vai retirar a sua graça de sobre você. E aí não tem mais jeito. Abra seu olho, fique esperto, enquanto é tempo de graça sobre a sua vida. Mas, queridos, ela não creu. Lembra da mulher de Ló. Ela não creu na palavra de urgência. Na palavra de urgência daqueles mensageiros. Versículo 17. Olha o que diz lá a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Aliás, no verso 14 diz assim: tendo saído Ló, falou com os seus genros, que haviam de casar com as suas filhas, e disse-lhes: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele pareceu aos seus genros como quem estava zombando. Versículo 17, quando os tinha tirado para fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda essa planície, escapa-te para lá, para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: ah, não, assim não, meu senhor. Irmãos, eles não entendem. Provavelmente instigado pela esposa, eles não creem na urgência, a palavra de urgência dos mensageiros. Eles deveriam abandonar rapidamente aquele lugar. Eles precisavam, irmãos, abandonar definitivamente aquele lugar. Você, nessa noite, você precisa abandonar rapidamente o seu pecado. Você precisa abandonar definitivamente essa vida de pecado. O Senhor está dizendo isso para você nessa noite. Larga, sai desse relacionamento. Sai, larga correndo isto. Porque o tempo da graça de Deus está se esgotando. Meu querido, não continue nesse relacionamento. Seja ele um relacionamento pessoal, seja ele um relacionamento profissional, seja qual for. Sai disso em nome de Jesus nessa noite. O Senhor diz: filho, o tempo da graça está esgotando. É tempo de largar, é tempo de sair, é tempo de abandonar rapidamente. Sai rápido! Mas nós estamos assim tão confortáveis. Eu vejo o povo de Deus hoje vivendo no pecado tranquilamente. E a gente olha e a gente diz: não, pastor, não é bem assim não. Ih, esse pastor hoje está meio invocado. Não, está cozinhando. Você está sendo cozinhado pelo diabo. O diabo está fervendo, acabando com a sua vida. E você não está percebendo mais. Porque sabe o que acontece com a rã? A água vai ficando quentinha, vai ficando gostosa. A rã vai ficando gostosa, porque é o friozinho. A água vai aquecendo, gostoso demais. E aí ela morre queimadinha, mas feliz. Ele vai para o inferno, mas feliz. O duro é quando ele abrir os olhos. E quando ele descobrir aonde ele está. E quando ele descobrir que ele poderia não estar lá. Irmãos, nessa noite, o Senhor diz, o Senhor adverte. É uma palavra de advertência para você. É uma palavra de advertência. O Senhor vai retirar. Irmão, sabe o que aconteceu com Saul? Você sabe o que aconteceu com Saul? Deus retirou a graça dele sobre Saul. Você sabe o que aconteceu com Sansão? Sabe o que aconteceu com Sansão? O Senhor retirou a graça sobre Sansão. Aliás, é uma história tristíssima. Porque Sansão, ele era cheio do Espírito Santo. Só que Sansão cometeu um erro muito sério, que muito crente comete. Ele achava que ele dominava o Espírito. Ele achava que ele era que dominava o Espírito Santo. E ele ia fazendo as coisas pela cabeça dele. E ele achava que o Espírito Santo estava ao serviço dele. E aí a palavra de Deus diz que o Espírito havia se retirado. E Sansão não sabia. O tempo da graça passou na vida de Sansão. E ele não percebeu. E lá no colo de Dalila, quando ela diz: olha os filisteus, e ele levantou, ele não tinha mais força. Sabe por quê? Deus havia retirado a sua graça dele. E meus queridos, quando Deus retira a sua graça, então o tombo é feio. Enquanto é tempo, você veio aqui nessa noite
para ouvir essa advertência de Deus. Cuidado, porque o tempo da graça está passando na sua vida. Não continue. E o Senhor diz a você: abandone rapidamente o lugar onde você está. Abandone rapidamente o comportamento que você está tendo. Abandone rapidamente. Abandone definitivamente. Não é para voltar mais, é para abandonar para sempre. Abandonar para sempre. Mas pastor, mas eu tenho as minhas coisas lá, a minha riqueza está lá. Larga tudo e sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantas pessoas, por causa de um relacionamento, seja ele qual for, perdem tudo depois. Porque, meus queridos irmãos, Deus adverte, Deus adverte, Deus adverte. Aconteceu isso com o povo de Israel. Deus foi advertindo, até que a Bíblia diz: não houve mais remédio. E aí sabe o que aconteceu? Deus retirou a graça. E quando Deus retira a sua graça, nós estamos perdidos. Querido, você veio aqui nessa noite para que você saiba: o Senhor está advertindo a cada um de nós, a cada um de nós, a cada um de nós. Eles não creram. Lembre da mulher de Ló. Ela não creu na palavra de advertência dos mensageiros. Ela não creu na palavra de urgência. E eles ficaram vagarosos, E aí, o mal os apanhou. Irmãos, amigos, isso é sério. É a sua vida que está em jogo. A decisão é sua nessa noite. Mas o Senhor está olhando para você. O Espírito Santo está falando no seu coração. Eu sei de mim, não sei de você, mas você sabe como está a sua vida. E o Senhor nessa noite está dizendo claramente que Ele vai retirar a sua graça, Ele vai derramar a sua ira. Irmãos, Deus nunca age sem nos advertir. Deus nunca age sem nos advertir. Irmãos, Deus levou o povo de Israel escravo para a Síria e demoraram 100 anos para que o povo de Judá fosse levado escravo para a Babilônia. 100 anos a mais. 100 anos em que Deus advertiu. 100 anos em que Deus mandou mensageiros. 100 anos em que Deus mandou profetas. E aquele povo rejeitou. E o profeta falou: a graça de Deus vai passar. O tempo vai passar. E eles rejeitaram. Até que chegou o dia em que o exército babilônico chegou. Até que chegou o dia em que o rei teve os olhos vazados, acorrentado pelos pescoços, acorrentado pelo nariz, foi levado cativo para a Babilônia. 100 anos. Deus advertiu. 100 anos. No tempo de Noé, Deus levou 120 anos. 120 anos Noé pregando. 120 anos Noé dizendo: arrependam-se. 120 anos Noé dizendo: o tempo da graça está se esgotando. Noé pregou 120 anos e o pessoal ria. E o pessoal chamava Noé de maluco, de doido, varrido. Esse camarada é um louco. E foram 120 anos. Quantos anos você tem? 20, 30, 40, há 50 anos que Deus está falando com você. Há 20 anos que Deus vem falando com você. Há 30 anos que Deus vem falando com você. Um dia a graça será retirada. Um dia a ira cairá sobre você. E aí, querido, a palavra de Deus diz: horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. O diabo é tão astuto e quer nos cozinhar tão bem, que ele hoje faz uma obra perfeita na mente de pregadores e pastores para não pregar esse tipo de mensagem. Os pregadores hoje têm problemas seríssimos de consciência, porque o que o inimigo diz é: o povo está cansado, passou uma semana de perrengue e você ainda vai pregar esse negócio? Fala que eles são bons, fala que eles são maravilhosos, fala que todo mundo vai para o céu. Fala que todo mundo tem o seu errinho. Quem não erra? Todo mundo comete o seu deslize. Todo mundo comete o seu deslize. Deus não vai entender? A carne não é fraca? Todo mundo comete o seu deslizinho. Meu irmão, continua no seu pecado. Vai. Isso, peca à vontade. Tranquilo, não vai acontecer nada.
Deus é. E depois? E depois você acha que Deus está preocupado com o seu pecadinho? Não está nem aí com isso. Deus não está nem aí. E aí a gente sai feliz da vida. E a gente continua pecando, até o dia em que o Senhor retira a graça. Até o dia, queridos, em que a ira de Deus vem. Porque nós não entendemos a mensagem do Senhor. Nessa noite o Senhor adverte você. E nessa noite a palavra de Deus para você é: abandona rapidamente esse lugar. Abandona rapidamente esse lugar. Abandona. E nunca mais volte. Nunca mais volte. Agora apaga o número de telefone aí do seu celular. Pega o celular, apaga tudo. Acaba tudo. Se for o caso, até quebra esse troço. Bota o pé em cima. Quebra esse negócio desse celular. Quebra esse negócio lá. Quebra isso tudo. Mas abandona definitivamente. Enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Mas, queridos, há um terceiro erro que a mulher de Ló cometeu, que a maioria tem cometido também nos dias de hoje. E o terceiro grande erro que a mulher de Ló cometeu é que ela ignorou que o tempo da salvação é hoje. O tempo da salvação é hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje. O tempo da salvação é hoje. E sabe o que aconteceu? Porque ela ignorou essa verdade, ela rejeitou a misericórdia de Deus. Veja lá o versículo 16, o que diz lá, 19, 16. Olha o que diz a palavra de Deus, 19, 16. Ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegaram-lhe pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhes misericordioso o Senhor, assim o tiraram e o puseram fora da cidade. Irmãos, os anjos precisaram puxar. Os anjos precisaram puxar. Irmãos, eles ignoraram completamente essa verdade. O tempo da salvação é hoje. Eles não entenderam a misericórdia do Senhor, resistiram à misericórdia de Deus, desprezaram o momento da graça, perderam o momento da graça de Deus. Irmãos, a tragédia do inferno é que todos aqueles que lá estarão desprezaram o momento da graça, perderam o momento da graça. Você sabe o que é que torna o inferno inferno? Você pode ficar tranquilo que não vai ter nenhuma frigideira ardendo no inferno, que isso aí seria bom demais. Então pode ficar tranquilo. O que torna o inferno inferno é que todos aqueles que ali estiverem, eles terão consciência plena de que eles rejeitaram a misericórdia de Deus, desprezaram o momento da graça, perderam o momento da graça de Deus na vida deles. Irmãos, vai passar um filme o tempo todo um filme. Aquela pessoa se vendo numa igreja, aquela pessoa se vendo diante de um crente, aquela pessoa se vendo diante de uma Bíblia, aquela pessoa se vendo diante de oportunidades de Deus, e aquela pessoa rejeitando, e aquela pessoa tendo consciência plena: eu podia, mas eu perdi a oportunidade, porque ela ignorou que o tempo da salvação é hoje. Querido, o tempo da sua salvação é hoje, não é depois. Não deixa para depois, não. É hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O tempo da salvação é hoje, não é amanhã, não é depois. Mas eles rejeitaram. Ela rejeitou o livramento de Deus na vida dela. Veja o verso 26. Os anjos disseram: sai, escapa, foge. Verso 26, mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Ela ficou, sabe o quê? Porque ela rejeitou o livramento do Senhor. Ela desprezou a oportunidade da salvação. Ela perdeu a oportunidade da salvação.
ela perdeu, ela desprezou. Os anjos vieram, irmãos, Deus mandou anjo. Deus tem mandado um anjo para você. Esse colega trabalha um anjo. Esse colega que as pessoas debocham, esse crentinho que as pessoas debocham, esse crente quadradão que todo mundo debocha, é um anjo de Deus. São anjos que Deus manda, são anjos que Deus envia. É o amor, é a misericórdia do Senhor. E o povo debocha, e o povo ri, e o povo acha graça, e o povo tem tantos impropérios que diz, mas irmãos, são anjos que Deus envia. É a misericórdia do Senhor, é o livramento do Senhor, porque Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém se perca. Irmãos, essa igreja e tantas outras igrejas espalhadas na face da terra, elas só existem pela misericórdia de Deus. Irmãos, a igreja é um milagre de Deus na face da terra. A igreja é um milagre de Deus. A igreja não era para existir. A igreja não era para ser o que ela é. Ela é o que é pela graça, pela misericórdia. É o Deus misericordioso, é o Deus que quer livrar. Mas o que acontece é que todos, como a mulher de Ló, o que está acontecendo? Rejeitam a misericórdia de Deus. Ela rejeitou, ela desprezou, rejeitou o livramento do Senhor, ela desprezou a oportunidade de salvação. Hoje diz, corre, não olha para trás, sai correndo. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dentro dela. Esse é o problema de muito crente. Ele saiu do mundo, mas o mundo não saiu de dentro dele. O anjo diz, sai, pelo amor de Deus, sai, não olha para trás. Mas a mulher de Ló não resistiu, e ela perdeu a oportunidade. Queridos, será que algum de vocês nesta noite vai virar uma estátua de sal? Irmãos, nós estamos brincando, muitos de nós, com as coisas de Deus. A gente vai brincando. A gente faz, não acontece nada, não é? A gente rouba, não acontece nada. Ninguém fica sabendo. Não é? Ninguém fica sabendo. A gente trai. A gente não, está amarrado. Cadê uma coisa? Está amarrado, pastor. A gente coisa nenhuma, né? Mas tem, né? Trai, faz, acontece, um monte de coisa. Não acontece nada. Não acontece nada. Queridos, o relógio de Deus está andando. O tempo está andando. O tempo da salvação é hoje. Hoje é o tempo da salvação. Não há mais chance de olhar para trás. O tempo de entregar a vida ao Senhor é hoje. Queridos, lembrem da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela ignorou o tempo da salvação, ela rejeitou a misericórdia do Senhor, ela rejeitou o livramento do Senhor. Você não está rejeitando a minha palavra, não. E você não está fazendo nenhum favor, crendo na mensagem para mim, não. Você está fazendo para você. Está fazendo para você. As pessoas vão à igreja e acham que estão prestando um favor a Deus. Você está prestando um favor para você. As pessoas se convertem e pensam, não, estou prestando lá um favor ao pastor para atendê-lo. Você não está atendendo a nenhum apelo meu, não. O apelo é do Senhor. Você está fazendo um favor para você. É você que é abençoado. E pelo contrário, se você não crê, não aceita, se você rejeita, é sobre você que cairá a ira do Senhor. É sobre você, não é sobre a minha vida, não. É sobre a sua vida. Meu querido, deixa de viver com esses pruridos aí, que surgem na sua mente, essas vaidades, esses orgulhos, isso está acabando com a sua vida. Como acabou com a vida da esposa de Ló. O anjo diz, sai, pelo amor de Deus, foge, não olha para trás. E eles fugiram, mas na metade do caminho, ela não conseguiu. Ela olhou para trás. E a tragédia aqui. Quantos têm olhado para trás e têm virado estátua de sal? Quantos têm olhado para trás? Quantos iam tão bem, mas de repente olharam para trás e a tragédia os atingiu? A esposa de Ló, lembra da mulher de Ló, ela ignorou o tempo da salvação. Queridos, os erros da mulher de Ló, os erros cometidos por ela,
têm sido cometidos pela humanidade ao longo destas eras. E talvez alguns de vocês estejam cometendo esses mesmos erros na sua vida. Vamos lembrar quais foram? Qual foi o primeiro erro? Ela ignorou o quê? Que o tempo da ira de Deus estava próximo. Uma mensagem que o diabo adora pregar. Você sabe que o diabo é um dos melhores pregadores que existe. E uma das mensagens que eu mais gosto de pregar, sabe qual é? É falar do amor de Deus. Quando eu ouço o crente dizer assim, não, eu estou falando do amor de Deus, eu penso assim, o diabo também fala. Você sabia? A pregação do diabo é do amor de Deus. Só que eu só tenho um problema. Eu só prego o quê? O amor de Deus. Eu só prego o amor de Deus. E eu prego assim, olha, Deus te ama tanto, você pode fazer o que quiser, que não vai acontecer nada com você. Deus é amor. Como é que um Deus de amor vai condenar você? Deus é muito amor. Você diz, é mesmo? Uau! Deus é muito amor. Deus te ama tanto, querido, que não está nem aí para o que você faz. Pode pecar à vontade, pode chafurdar no pecado. Deus é amor. Deus é amor. Deus ama demais. Ô paizinho querido, tu me amas tanto. O que ele não diz é que esse Deus de amor é também Deus de justiça. O Deus de justiça. Essa mensagem ele esconde. Essa mensagem ele esconde. Por isso a ira de Deus. Uma vez eu estava dando um estudo bíblico só para pessoas não crentes. E quando nós chegamos em Romanos e falamos sobre do céu se manifesta a ira de Deus, uma pessoa irada me interpelou e disse, mas sim, Deus se ira? Ué, eu ouvi a vida inteira que Deus é amor. É. Só que há um problema sério. O amor que não se ira não é amor de verdade, é pieguismo. O amor de verdade, ele é justo. O amor de verdade, ele é justiça também. É justiça também. Deus ama, mas Deus é completamente justo. Porque se o amor não tivesse justiça, seria um amor destruidor. Ele nos destruiria. E Deus é amor. Então, querido, você que tem ouvido essa mensagem do diabo e você gosta tanto dela, e você vive repetindo, mas Deus é amor, Deus me entende, Ele me ama, é verdade. E porque Ele nos ama, Ele não pode suportar e tolerar o pecado. Porque um Deus que é amor, se tolerar o pecado, Ele deixa de ser um Deus de amor. Eu seria um Deus pervertido. Um Deus que concordasse com o pecado, um Deus que aceitasse o pecado, seria uma perversão de Deus. Ele não seria o Deus verdadeiro. Então, queridos, nessa noite, abram os seus olhos. Esse foi o primeiro erro. Qual foi o segundo erro que ela cometeu? Ignorar o quê? Que o tempo da graça estava esgotando. O tempo da graça estava esgotando. Irmãos, a Bíblia diz que um dia os homens procurarão alguém que lhes fale de Jesus e não encontrarão. Um dia os homens procurarão igrejas e não as haverá. Um dia as pessoas implorarão, me fale de Deus, e não haverá quem fale. Porque nós estaremos, nós não, o mundo estará totalmente sodomizado, gomorrizado. O mundo estará, não haverá mais jeito. Os homens procurarão alguém para lhes falar de Deus. Porque a situação estará tão caótica que ninguém suportará mais. Aliás, para falar a verdade, as pedras já estão clamando. Aqui e ali a gente já vê alguém aí do mundão se levantando contra a situação. Contra a situação. Irmãos, o tempo da graça está se esgotando. E qual foi o terceiro erro que ela cometeu? Ignorar o quê? O tempo da salvação é hoje. É hoje, não é para deixar para amanhã, não. Não é para deixar para amanhã. Amanhã Sodoma acabou. Amanhã não tem mais jeito. Amanhã você perdeu. Amanhã não tem mais jeito, é hoje. Não deixa para amanhã, não. Amanhã acabou a oportunidade. A oportunidade é hoje, é aqui, é agora que o Senhor nos chama. Se você também tem ignorado que o tempo da ira de Deus está próximo, se você também tem ignorado que a graça de Deus, o tempo da graça está se esgotando, se você também tem ignorado que o tempo da salvação é hoje,
E nesta noite, arrependa-se dos seus pecados. Reconheça que você está aqui pela graça de Deus. Você só veio aqui nessa noite porque Deus te trouxe. Porque Deus é gracioso. Porque Deus se importa com você. E nessa noite receba a salvação, entregando o seu coração a Jesus. Você não vai estar fazendo favor a ninguém. Nós não estamos aqui pregando para conseguir mais adeptos da nossa religião, para conseguir mais membros para essa igreja. Não é esse o objetivo da pregação. Irmãos, eu não estou aqui pregando para encher a igreja. Eu estou aqui pregando para povoar o céu. Eu estou aqui pregando porque Deus ama você. Faça um benefício a você. Você tem feito mal a você. Você está acabando com a sua vida. É com você. É com você. Essa história de que comigo não é assim não, ninguém me leva na lábia, está acabando com você. Você está se destruindo. Lembra da mulher de Ló. Lembra da mulher de Ló. Lembra da mulher de Ló. O tempo da ira está chegando. O tempo da graça está acabando. O tempo da salvação é hoje. É aqui. É agora. É agora. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Querido, abra o coração para o Senhor agora e entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. E eu gostaria de convidar você agora a falar com Deus. Do jeito que você souber, fale com Deus. Peça a Deus para abençoar a sua vida. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Fale com o Senhor nessa noite. Fale com Deus. Fale com Deus agora. Lembre da mulher de Ló. Lembra da mulher de Ló. Ela ignorou as coisas mais sérias da vida dela. Você é uma pessoa tão responsável. Somos pessoas tão responsáveis com as nossas coisas, com os nossos negócios, com os nossos empreendimentos. Mas às vezes somos totalmente irresponsáveis com a nossa vida espiritual. Nessa noite, lembre-se da mulher de Ló. O tempo da ira está chegando. O tempo da graça está acabando. O tempo da salvação é hoje. O tempo da salvação é hoje. Você vai continuar agindo como a mulher de Ló? Você vai continuar agindo como a mulher de Ló? Você quer virar estátua de sal? Você quer destruir a sua vida? Você quer acabar com tudo? É isso que você quer? Então continue. Então continue. Mas se você nessa noite, se você entendeu a mensagem, se o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, e se você entendeu que você tem vivido como a mulher de Ló, então receba Jesus. É a única garantia, é a única certeza de vencer a ira de Deus, de estar dentro da graça. É hoje você aceitar Jesus no seu coração. É hoje você entregar a sua vida a Jesus. Quantos de vocês gostariam agora de entregar a vida a Jesus? Aqui e aí na internet. Quantos de vocês aí também foram tocados? E você quer agora entregar a vida a Jesus? Você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e você, no seu coração, está dizendo: eu quero, eu quero. Eu não quero a ira de Deus sobre a minha vida. Eu não quero perder a oportunidade. Eu não quero perder. Eu já perdi tantas oportunidades, mas eu não quero perder mais esta. Eu tenho sido como a mulher de Ló, mas a partir de hoje eu vou mudar. A partir de hoje eu vou mudar. Eu entendi que o tempo da salvação é hoje. E hoje eu quero receber Jesus, Senhor e Salvador. Você quer? Então onde você está, cabeça baixa, de olhos fechados, faça uma oração comigo. Eu vou orar. E você, por favor, repita comigo essa oração. Você pode fazer isso baixinho, aí no seu lugar.
Pode fazer baixinho, entre você e Deus. Mas se você está sentindo agora, tocado pelo Espírito Santo de Deus, e desejoso ou desejosa de fazer esta oração, repita comigo e diga: Senhor Jesus, nesta noite, eu entendi o quanto o Senhor me ama, e que esse tempo na minha vida é o tempo da sua graça. Deus, nesta noite eu me arrependo dos meus pecados. Deus, nesta noite eu reconheço a sua graça sobre a minha vida. Deus, nesta noite eu entendo que eu vim a esta igreja porque o Senhor me trouxe. Foi a graça do Senhor, foi a misericórdia do Senhor. Deus, eu entendi isso nessa noite. E agora, pela fé, eu quero receber Jesus Cristo de Nazaré como meu único e suficiente Salvador. Eu entendi que o tempo da salvação é hoje. E eu quero sair daqui salva pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu recebo agora, pela fé, no meu coração. Senhor Jesus, entre agora na minha vida, entre agora no meu coração e escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, o Senhor da glória, eu oro. Amém, e amém, e amém. Ainda de cabeça baixa, ainda de olhos fechados. Eu gostaria de saber quantos de vocês oraram comigo de todo o seu coração, de toda a sua alma. Você orou mesmo, orou do fundo do coração. Se você orou comigo, levante uma de suas mãos bem alta. Eu quero ver, eu quero agradecer a Deus. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Na galeria, alguém orou? Deus abençoe você. Deus abençoe você. Mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém na galeria? Deus abençoe. Aqui embaixo mais alguém orou? Levante a mão bem alto. Levanta uma mãozão para o Senhor. Isso. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe você, jovem. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém nessa noite que orou de coração, dizendo: esse é o tempo. Eu entendi. Hoje é o tempo. Hoje é o tempo de eu entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Há mais alguém que orou? Levante a sua mão para Jesus. Deus abençoe você. Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Há mais alguém que orou? Levanta essa mão para o Senhor. Levante essa mão para o Senhor Jesus. Tem mais alguém nessa noite? Não. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos ficar de pé. Que Deus abençoe. Olha, o tempo já está avançado. Eu quero fazer um convite a você que levantou a sua mão. Não vai embora. Fica mais uns 5 minutinhos. Nós temos aqui uma sala do toque, não é? Que significa telefone, ore e quebre barreiras. E ali tem um grupo de pessoas que gostaria muito de orar com você. Você que levantou a sua mão, vá até lá e diga: olha, eu levantei a mão, eu orei com o pastor nessa noite. E você vai receber um presente, você vai receber uma oração, e você vai sair daqui tão abençoado por Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E quero ainda fazer um pedido, derradeiro pedido dessa noite. Antes de ir embora, dá um pulinho lá em cima, terceiro andar, compra lá o lanchinho, compra a quentinha lá, leva para casa. E aí, inclusive, não vai nem ter briga. Você só tem um pedacinho de comida lá, vai ficar brigando com um com o outro. É meu. Não deixa, você leva agora, né? Então faz uma graça aí com a patroa, vai lá em cima, compra, leva para ela. E ela vai dizer: ué, mas você não foi na igreja? Não, fui, mas lá na igreja tem alimento para o corpo e para a alma. Então você leva também um presentinho para ela. Então vai lá, dá um pulinho lá no terceiro andar. Vai embora não, você dá um pulinho lá. E você que levantou a sua mão, não vai embora não, fica só mais 5 minutinhos. E que Deus abençoe. Ao longo da semana eu falei no início, temos cultos, temos reuniões. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Pai, eu te louvo por esse dia abençoado. Eu te louvo, Senhor, porque foi um domingo tão maravilhoso. Obrigado, Deus, porque desde o início, desde os primeiros raios de sol, já te louvamos, já te exaltamos. E agora, Deus, voltamos para casa alegres e felizes, cansados no físico, mas alegres na alma, por um dia na tua presença, por essas vidas, Senhor, que levantaram sua mão. Pai, a tua
tua palavra diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Por isso os céus nesta noite se alegraram, aqui e em tantos outros lugares em que vidas se renderam ao Senhor Jesus. Deus abençoe estas mãos levantadas, abençoe estas vidas, Senhor. Derrame agora o seu poder, derrame a sua graça, batize no Espírito Santo cada um deles. Deus, que essa palavra caia em boa terra e que possa dar fruto para a glória do Senhor. Que a partir de hoje sejam novas criaturas em Cristo Jesus, para a honra e glória do teu santo, santo e bendito nome. Deus, despede a igreja na tua santa e bendita paz. Leva-nos guardados aos nossos lares. Deus, que o Senhor esteja agora nos dando, Senhor, uma volta para casa abençoada. Livra, Senhor, teu povo de assalto, de sequestro, de toda a perturbação, de todo o mal. Que possamos chegar tranquilos em casa, nos dê uma noite abençoada de sono reparador e uma semana na tua presença. Deus, que cada um aqui nessa noite seja um missionário disfarçado da sua profissão. Que seja uma semana, Senhor, em que vidas sejam ganhas para o Senhor Jesus. É a minha oração. Nos despede na tua paz bendita. É o que nós te rogamos no nome bendito de Jesus. E todo o povo de Deus disse amém e amém, Senhor. Pode assentar, curve a sua cabeça, faça a oração final e que Deus o abençoe. Deixa eu chegar à porta e depois você está liberado para sair. Tudo